O Marcelo Baratella, ele mandou o seguinte: muito bom ver o Humberto topando ir no programa. Queria saber se ele leva o que é dito pelo Petri ao pé da letra ou se ele entende que é mais levado pro humor, ironia e sarcasmo. E quando ele reage a esses vídeos, ele tá falando sério ou também tá brincando? Boa pergunta. Cara, hoje eu acho que eu já entendo um pouco mais como é que atua. No início eu não tinha muito essa noção não, tá ligado? Porque eu nem sabia da tua ligação com a comédia. Né? Hoje eu já entendo, tá ligado? Que tu quer o teu jeito, assim. E eu acho legal, eu acho que na verdade tu é um bom comunicador para aquilo que te propõe a fazer. Entendeu? Pô, legal. Pô, maneiro. Eu acho que esse é um problema mesmo de quando o cara me conhece, de, sei lá, o cara vê um clipe aleatório, assim, não conhece o que eu tô fazendo, o que eu tô me propondo a fazer, realmente parece ser uma coisa que não é, porque eu falo muito sério, assim. Cara, eu tive. Primeiro porque eu tive um preconceito muito grande contigo, que eu falei lá no início. Como é que chegou o Arthur Petri pra mim? É o cara do Brasil Paralelo que tá indo lá avacalhar a manifestação da esquerda e fazer aquilo que o Mamãe Falei faz. Eu nem te conhecia. Entendeu? Então eu já tive um puta de um preconceito contigo. Então é lógico que o início todo ali, das coisas que eu vi tu fazendo, eu já vi tu fazendo com um puta de um preconceito. Sabe? Foi só agora, esse ano, né, que eu comecei a prestar atenção um pouco mais, que aí o meu chat começou a me dar algumas informações. Calma, Humberto, não é bem assim, vai lá, conversa com o cara e tal. Eu já estava disposto a conversar contigo antes desse ano. Mas eu ainda não conhecia o teu trabalho. Não sabia o que tu fez, eu não sabia qual era a tua relação com o Brasil Paralelo, sabe? Qual era a tua relação com a extrema-direita, eu não sabia. E eu falo com tranquilidade. Eu tinha preconceito, ou seja, aquele conceito que você tem antes de conhecer. Sim. Eu sinto essa dificuldade em mim, em me comunicar, e isso é uma barreira que não acontece só com o esquerdista, comunista, acontece com todo mundo que tem o primeiro contato comigo, porque de fato eu falo muito sério a piada, a frase estúpida, a frase imbecil que eu tô falando, eu falo como se eu acreditasse muito naquilo, mas não sei porquê. Não sei se é um pouco de gauchismo, um pouco de estilo, um pouco hoje de... eu acho de boa, sabe? Mas antes, como eu tinha preconceito... Tá dando uma risada lá que eu vi já com a risada cara, do fantasma do comunismo. Um dos últimos gente que eu reagi, eu ri pra caralho, mano. Foi muito bom, mano. É aquela que eu falo que dos direitistas, né? Do banheiro bom, trans e tal. Aquela do banheiro trans foi ótimo, cara. Então, eu acho que também eu aprendi esse ano a me comunicar melhor também, mas eu acho que isso aconteceu bastante. De as pessoas caírem no meu conteúdo e não entender se era um cara falando opiniões sérias ou se eu tava falando de bobagem de propósito. Por exemplo, essa semana viralizou um Reels meu que eu faço piada com fisiculturismo. Os fisiculturistas não estão entendendo que eu tô falando bobagem de propósito. E aí eles estão explicando por que aquilo que eu falei tava errado. Sim. Então é uma sina que eu carrego mesmo. Eu tô aprendendo a me comunicar. Sobre a minha relação com a direita, eu acho interessante a gente falar sobre isso também. Porque eu acho que quando eu me reconheci como um ser pensante, sei lá, e que queria fazer comédia, o maior inimigo da liberdade da comédia sempre foi a esquerda naquela época, 2015, 16, 17, que era muito movimento falando mal de comediante, cancelando comediante. E quem deu a resposta para isso e quem abraçou essa briga foi a direita. A direita veio com a resposta, veio com a proteção, veio com, vem pro nosso lado que a gente é a favor da liberdade, esses canceladores aí não estão com nada, vem pra cá. E aí você vai indo e repetindo coisas que depois de um tempo você pensa, caralho, os caras me levaram pra um lugar que nem era o que eu queria. Eu só queria... Muito massa ouvir isso aí, cara. Eu só queria fazer comédia. Aí a gente pode até entrar num debate, que é a liberdade de expressão é restrita pro comediante. Eu já vi que você criticou o Léo Lins algumas vezes lá, eu acho que não é bem por aí. Mas de fato eu acredito que a escola de comédia, o movimento de comédia foi muito violentado, entre aspas, naquela era dos cancelamentos da esquerda e das militâncias. E muita gente caiu pra direita. Mas como uma proteção, assim, só eles vão me proteger? Só eles vão dizer que eu não sou um racista? Porque eu falei essa palavra errada ou me expressei mal? Então vamos pra cá. E aí você vai indo e quando vê, você tá votando no Bolsonaro. Porque, cara, é muito massa ouvir isso, cara. Sabe por quê, cara? Porque isso faz eu entender, né? É algo que eu já venho entendendo há algum tempo, mas fica mais claro eu te ouvindo, né? Faz eu entender que é o seguinte, cara, às vezes a gente é muito arrogante, cara. Sabe? A gente bota na cabeça que a gente tem razão, que a nossa causa é justa, e deixa de perceber, cara, que no mundo de verdade, no mundo real,
As coisas não são assim. Entendeu? A pessoa não é o que ela falou numa palavra, ou numa frase, ou numa... E a esquerda assumiu uma postura muito canceladora mesmo. Por quê? Porque como não dá pra fazer a pauta econômica, eu digo a esquerda mainstream, né? PT e tal. Não dá pra fazer a pauta econômica, porque como a pauta econômica tinha que enfrentar, e eles não tinham como enfrentar, virou só uma pauta moral. Sim. E aí a esquerda começou a usar essa pauta moral, sabe? E isso foi uma merda pra esquerda, saca? Porque isso arrumou uma... Aconteceu isso que aconteceu contigo. A gente virou os cancelador, a gente afastou todo mundo da gente, a gente não melhorou a discussão moral que a gente queria fazer, que até acho que é justo fazer. Bem pelo contrário, piorou, né? E a gente ainda ganhou a inimizade de um monte de gente que não necessariamente seria nosso inimigo. Sim. Então hoje eu tenho procurado fazer o caminho inverso, Petri. Sabe? De não cancelar, cara. O lance do Léo Lins eu acho um pouco pior, cara. Porque, assim, eu acho que ninguém deve ser proibido de falar o que pensa. Se você não fala em nome do Estado e se você não tá cometendo crime. Sabe? Acho que aí... Não é nem cometer crime. Como é que eu vou dizer assim? Tá imputando crime a outras pessoas. Isso eu concordo. Sabe? Sim, Isso seria o limite. Mas mesmo assim, cara, vamos supor, tá? Eu acho que todo mundo que não é ente público tem que ter o direito de dizer o Lula é ladrão. Tem que dizer, o Lula é ladrão. Entendeu? Ou fazer uma piada merda. Tá? Se não estiver acusando ninguém de crime, eu acho que é o próprio público, né, melhorando os debates e tal, que deve começar a filtrar isso aí, sabe? Eu acho, por exemplo, que não é necessário fazer piada com minoria. Eu acho que já dá pra passar dessa fase. Então, eu penso muito nisso também. Porque, assim, eu apoio a liberdade do Léo Lins de se expressar, do show dele acontecer. Eu não acho que ele seja racista, nazista, fascista, tudo que chamam ele. Ele não tem que ser preso também. Eu acho, sim, que a comédia dele tá muito defasada. Mas é minha opinião pessoal. Isso. Eu fiz muito tempo essas piadas politicamente incorretas. Mas era porque era um cacuete mental, assim, de... Sempre vai pro trans, pro gay, pro negro, pro gordo. Sempre que tu faz isso, a pessoa ri e tu tem um reforço positivo. E porque é muito fácil, né? Você precisa elaborar algo bom. Você não consegue, você joga no fácil. Mas eu também entendo que é um processo que o comediante tem que passar. Dele enjoar dele mesmo e perceber, puta, eu tô jogando no fácil, né? Pra mim, a coisa mais fácil do mundo é fazer show no Clube do Danilo e falar de trans. Todo mundo vai rir pra caralho. Agora, se eu tento fazer algo um pouco mais elaborado ou diferente, aí eu encontro uma dificuldade. Se eu falo minha mulher me encheu o saco essa semana, todo mundo ri pra caralho. Fácil pra caralho. Machismo, a mulher é isso, o homem é aquilo. Muito fácil de fazer rir. Então, assim, eu acho que essa mudança da sociedade, ela vai vir muito mais do artista de querer melhorar do que de uma pressão sanguinária das pessoas de apontar o dedo, sabe? Eu concordo, cara, eu concordo, assim, e eu até sou minoria dentro da esquerda nessa minha posição, tá? Eu acho o Léo Lins um pouco mais complicado, porque tudo que eu assisti do Léo Lins até hoje foi pouco, então não posso dizer com muita propriedade, tipo, não tem piada, entendeu? Ele vai ali e solta uma frase brutalmente preconceituosa. E só. Sabe, não tem uma elaboração, não tem um plot twist, não, é só, sabe? E aí, cara, eu acho isso muito apelativo, né? Mas acho que ele não deveria ser preso, não, tá? Assim, certamente tem post meu comemorando e tal, porque ainda mais no Twitter. Mas no meu Twitter não é parâmetro, porque lá eu só vou lá pra destilar meu ódio. É isso, no Twitter eu vou lá odiar, porque as pessoas me odeiam. Mas analisando com frieza, acho que não seria o problema. Só que, tipo, não tem piada, cara, entendeu? Não tem piada. Vamos pegar o Porta dos Fundos. O próprio Porta dos Fundos, pegar lá do início, tá cheio de piada racista, gordofóbica, homofóbica. Tem lá, né? Bem no início deles tem ainda. Mas tu via que eles já estavam tentando criar algum novo formato ali. Hoje eles já não têm mais esse tipo de piada. Sabe? E no meu entendimento, pro meu gosto, ainda é engraçado. Mesmo que eu risse da piada preconceituosa que eles mesmos faziam lá atrás. Sabe? Então houve um processo de educação ali.
Então eu concordo contigo nesse ponto. Acho que tem que ser meio por aí. Onde é que eu acho que não pode? É figura pública, cara. Por exemplo, tá? Se o Petri quiser ser anti-vax, anti-vacina, tá? Quiser falar no canal dele, eu acho que ele deve poder falar. Agora, se o Petri é ministro da saúde, ele não pode. Entendeu? Sim. Porque aí é uma parada que, assim, não é uma opinião. Vacinas salvam vidas, é uma estratégia coletiva. Não pode ser. Tu não pode ter um ente de Estado, tu não pode ter um deputado falando isso. Tu não pode ter um juiz falando isso. Porque essas pessoas, elas não são pessoas aleatórias na sociedade, elas são representantes do Estado. Claro. Então, seriam os limites que eu acho da liberdade de expressão, sabe? Você, enquanto ente de Estado, tá divulgando conteúdo anti-ciência que é prejudicial à saúde. Cara, a paranoia anti-vacina do Bolsonaro fez com que o Brasil fosse o país que proporcionalmente mais morreu gente na pandemia. Pô, isso é sério, a gente morrendo, cara. Sabe? Porque ele ficou lá naquela paranoia de cloroquina, não sei o quê, enquanto que o Brasil tem o SUS. Você lembra lá da H1N1, da pandemia, que foi rapidinho aqui no Brasil? Porra, com a estrutura de posto de saúde, de vacinação que a gente sempre teve, rapidamente estava todo mundo vacinado, beleza, o troço nem foi, ficou uma semana. Eu tive uma semana de aula cancelada, na época do H1N1. O coronavírus virou uma coisa absurda no Brasil. Sim. Sabe? Então, assim, eu acho que isso ali é crime. Aquilo que o Bolsonaro fez e os bolsonaristas fizeram é crime. Agora, um fulaninho lá falar na internet, eu acho que aí, se o Estado não fala isso, se a grande mídia não... Mesma coisa, grande mídia também não pode falar. Por quê? Porque tem uma concessão pública. Eu não posso ir pra Globo, que é uma concessão pública, dizer que vacina causa AIDS. Isso deveria ser proibido, no meu entendimento. Sim. Agora, o fulano ali falar é errado, é feio, é absurdo, é bobagem, mas eu acho que não deveria ser criminalizado. Mesma coisa é xingar alguém de fascista, ou de racista, ou não sei o quê. Isso não deveria ser criminalizado. Não deveria ser criminalizado. Porque a direita adora falar de liberdade de expressão, cara. Eu já tomei processo, cara. Pelas coisas que eu falo na internet. De quem? De gente de direita que não quer que eu fale. Mas como assim? Você chamou alguém de racista? Não, cara. Eu, por exemplo, eu não posso falar porque, enfim... segredo de justiça, mas teve uma pessoa que eu reproduzi uma fala dela mesmo, num vídeo dela, e ela me processou por falar o que ela disse. Tá, mas você falou que xingar alguém de nazista não deveria ser crime. Não deveria ser crime. Se eu chegar e falar o Kim Kataguiri é não sei o que, ele pode me processar. Mas tá certo isso ou tá errado? Eu acho que ele não deveria poder me processar por ele dizer mas, isso. Mas imputar crime a alguém é... Mas assim, qual é o crime que eu tô imputando, entendeu? Eu imputar crime... O cara não é nazista. Quando eu falo imputar crime, seria, tá? Não é assim hoje, mas eu imagino que deveria ser assim, ó. Eu tenho que especificar qual é o crime. Eu tenho que qualificar. Eu tenho que dizer assim, ó. O que é imputar crime? É dizer assim, ó. O Petri matou o seu João Pedro lá em Porto Alegre, sabe? Eu tô dizendo assim. Agora, se eu disser assim, o Petri é um criminoso. Entendeu? Mas ficou no genérico, mas acho que chamar o cara de nazista é foda. Porque isso aí pode dar uma merda. Alguém pode ouvir um maluco fã de quem disse isso, ouve, acha o cara na rua, mata, fura pneu. Os caras chegam e falam, eu sou comunista. Então... Eu também posso sofrer represália por isso. Tem um monte de anticomunista por aí. Mas você tá se assumindo, eu sou comunista mesmo. Sim. E você tá dizendo isso não é uma coisa ruim, isso é uma coisa boa e eu tô te explicando aqui. Agora, ninguém diz, eu sou o neonazista, isso é incrível. Alguns até dizem, mas são poucos. A maioria não tem essa coragem, né? E alguns a maioria dizem? sequer é consciente. Claro, cara, eu não tenho lá o Vic Vanilla lá. Então, isso é uma exceção e se chamar ele de neonazista, ele não vai te processar, porque ele já falou, tá lá, eu sou o mesmo e é isso aí. Agora, chamar os adversários públicos de neonazista, eu não me pega. Eu acho que pega mal, publicamente, pro debate, bota a vida da pessoa em risco e é uma maneira muito fácil também de você desqualificar seus adversários. Cara, assim, é que assim, quando a gente fala, eu tô te dando ouvido e tô refletindo sobre isso. Uma boa, assim, sem nenhum preconceito que tá falando. E até tô pensando nessa prática, porque quando a gente fala, as pessoas não sabem o que é. Quando eu falo assim sobre nazismo, sobre fascismo, eu tô falando daquilo que a gente falou lá no início da nossa conversa, enquanto um movimento de massas. A maior parte dos fascistas é inconsciente. Ela tá reproduzindo o fascismo. A maior parte dos racistas é inconsciente. Tá reproduzindo o racismo, entendeu?
E eu sempre achei que, mesmo sabendo que não é consciente, que a gente deveria apontar. Pra que essa pessoa se ligue. É que a pessoa não se liga, ela se assusta. Se assusta fica e com às vezes medo. até fica mais puta contigo. E aí que ela reproduz aquilo. Exato. Então, por exemplo, você pega as piadas de teor racista do Léo Lins, que são piadas que ele mexe com estereótipos e fala, o negro quando trabalhava reclamava também porque era escravo. Você pode dizer que essa piada tem um teor racista. Agora, se a sociedade age com ele assim, apontando o dedo na cara e falando, você é racista, isso vai fazer ele ficar com medo, vai ficar assustado, vai criar um inimigo, né? Essas pessoas não entendem a minha comédia, não entendem o que eu tô fazendo, estão me acusando de crime. E principalmente o público dele vai ver com antipatia quem fez isso e vai reforçar que aquilo ali tá certo, porque não é. Eles não consideram racismo. Eu também não considero que seja. Mas isso vai gerar uma energia em volta daquele negócio de eu vou continuar assim, porque eu não sou isso que eles estão falando e agora tem um inimigo. Não, mas tudo bem. E o cara não vai nem assim. Se você deixar ele livre, sozinho, assim, se ele falar uma bosta gigantesca, uma piada muito ruim, e você só deixar ele seguir a sua carreira artística, eu acho que tem mais chance dele sozinho evoluir artisticamente do que com essa pressão toda. Isso causa um efeito contrário. Isso faz ele reforçar o comportamento e o público também, porque pra eles não é racismo. E eu também concordo que não seja. Eu sei que pode ter gente que vai ver e vai pensar, não, isso aí é. Acho que não é racismo, mas tu não concorda que isso reproduz o racismo? É que não reforça essas coisas. Porque antigamente eu tinha muito mais racismo em mim. Por exemplo, meu pai tem 80 e poucos anos. Né? Uhum. Então, assim, eu sou de uma outra geração. Por exemplo, eu vou falar uma coisa que pra mim sempre foi muito difícil. Cara, eu sempre quando queria xingar alguém, infância, minha juventude, eu chamava de retardado. Uhum. Era o meu xingamento. Tava sendo minha boa. Fulano é um retardado. Uhum. E eu nunca vi isso como capacitismo. Pra mim era só um xingamento. Mas eu chamava todo mundo de retardado. Lá pelas tantas eu comecei a me educar e disse, cara, eu posso trocar isso por outra coisa. Entendeu? Por quê? Porque eu tô reforçando, sabe? Se eu continuo reproduzindo isso, as pessoas nunca vão parar de falar isso. Trazendo pro mundo da piada. Se eu não paro de fazer piada racista, as pessoas vão continuar fazendo piada racista. Entendeu? Se eu fizer uma piada racista e todo mundo ri, eu vou ter um reforço positivo, eu vou querer fazer outra piada racista. Entendeu? Não seria bom a gente não fazer isso pra não reproduzir o racismo? Tudo bem, eu não conheço o Léo Lins pessoalmente. Eu acho ele um escroto a partir do trabalho dele, porque eu conheço muito pouco, eu posso estar até enganado, vai. Mas será que ele não percebe que ele tá reproduzindo uma cultura que talvez a gente devesse superar? Porque o racismo existe. Tu concorda que o racismo existe? Sim, claro. Mas eu acho que você pode ver a comédia dele como uma paródia de um mau comportamento também. Se você tiver inteligência pra consumir esse tipo de conteúdo... Eu acho que depende da forma como ele fizer a piada. Eu acho que depende muito de como o público consome também. Porque quando eu vejo... Eu entendo o que ele tá fazendo ali. Ele tá fazendo uma sátira do mau comportamento. Eu sei que ele não concorda com aquela frase e que ele gosta daquela piada e que ele acha que aquilo é uma boa ideia. Não me passa isso, me passa ao contrário. O que eu vi dele, cara, me passa assim, ó. Eu tô ridicularizando aquilo que é ridículo. No caso, o alvo da piada, a minoria. Então, olha como é louco. Eu vejo o contrário, porque eu penso assim, cara, que absurdo que ele falou. É lógico que isso é errado. E ele tá me expondo quão errado é isso. É por isso que eu tô rindo. Mas eu acho que a maioria não pensa assim. Não dá pra saber. Eu entendi que não. E aí eu revi muita coisa. Vou te dar um exemplo. Cara, a treta do Santinelli com o Metaforando lá. Uhum. Não sei se tu viu a treta. O Metaforando, que eu não lembro nem o nome do cara, né? É o Vitor. O Vitor, isso. Ele pegou pra dizer que o Santinelli também faz piada preconceituosa. Sim. Pegou um trecho lá de um stand-up antigo do Santinelli, onde ele bota lá ele imitando uma pessoa com síndrome de Down e tal. Ele precisou fazer uma edição para que aquela piada ficasse parecida com o estilo de piada que eu vejo no Léo Lins. Ele tirou de contexto, né? Isso, mas ele cortou literalmente partes do meio do texto do Santinelli. E eu vi aquilo e disse, porra, olha a merda que o Santinelli falou. Quando eu vi o vídeo do Santinelli, sem a edição, ele zoa assim com a questão do síndrome de Down, mas a piada em si, aí me passou isso que tu disse que passa pra ti. Tipo, porra, olha só, ele não tá zoando o cara que já é fudido. Ele tá usando um cara que já tem uma situação assim
pra criar uma situação cômica a gente ri, mas ele não tá dizendo esse cara que é ridículo, tô ridicularizando. Porque era o próprio cara que tem a síndrome exagerando os pra ele mesmo. Isso. Que ele fez aquilo ali pra dizer assim, vou me aproveitar da minha situação aqui, porque na verdade eu sou malandro, eu sou um cara esperto, entendeu? Então, porra, é mais ou menos isso. Eu acho que tu pode zoar, todo mundo pode ser zoado. Mas tem formas de zoar, entendeu? Eu acho que assim, ó, quando você pega uma minoria que já se fode, e aí a sua piada é você é um merda mesmo, eu acho que não precisa, cara. A gente tinha que passar de fase, saca? Eu era fã dos Trapalhões quando era criança. Se eu olhar hoje as piadas dos Trapalhões, pra mim todas elas são datadas. Porque é mais ou menos isso. Eu vou pegar o cara que é preto e vou ridicularizar ele porque ele é preto. Mas eu acho que naturalmente o Léo Lins vai ter que se reinventar, porque esse tipo de humor, uma hora, talvez canse, e talvez só não esteja cansando porque existe essa tensão dessa guerra do politicamente correto contra o incorreto. Eu acho que é isso. Se não existisse, eu não sei onde estaria. Eu acho que se passar o bolsonarismo, o Léo Lins para de fazer sucesso com esse tipo de piada. E se a esquerda ignorar, eu acho também. Se a esquerda ignorar completamente a existência dele e só deixar, porque no fim das contas não vai afetar em nada a nossa realidade. Daqui a pouco, eu acho que a própria arte, ela vai se movimentando. Se ela não recebe energia, ela precisa mudar para receber uma energia. Enquanto estiver dando energia, ele vai continuar assim, fazendo esse estilo de humor. E tem outra coisa também que me pega bastante, é que quando a esquerda bate no Léo Lins e acusa ele de crimes, né, racismo, nazismo, a esquerda tá batendo num teatro inteiro de Carapicuíba que tá cheio de trabalhador lá, cheio de motoboy, cheio de garçom que foi assistir aquele show. Entendeu? Então assim, não pega bem também com o povo que trabalha e cria uma certa antipatia. Eu acho que a melhor estratégia para a esquerda seria ignorar completamente esse assunto, que eu acho que estão fazendo, e focar em economia, trabalho, capitalismo e tudo mais. Eu acho que você tem razão, Petrinho. Tanto é que se eu falei uma ou duas vezes do Léo Lins, claro, devo ter zoado, devo ter dito, tomara que prenda mesmo, coisa assim. No Twitter eu devo ter falado mesmo. Mas nunca foi pauta do meu embate. Sim. Se eu olhar os meus reacts, né, é basicamente economia política. Que é as coisas que eu estudo. Sim. Entendeu? Então, assim, é só isso. E eu nem gostava de fazer react, né? Eu faço porque é o que dá grana e eu tenho que pagar os boletos, né? Mas é isso, eu procuro fazer react daqueles conteúdos que eu acho que eu teria alguma coisa pra contribuir. Em uma sociedade comunista você não faria react. Não. Porque não é a sua vocação. Acho que não.